Gostaria de fazer a leitura do texto do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 1 até o versículo 5. Eu amo Sião e por isso não me calarei. Não descansarei até que a sua vitória brilhe como o sol e a sua salvação brilhe como a tocha acesa. Jerusalém, todas as nações verão a sua vitória, todos os reis ficarão admirados com a sua beleza. Você terá um novo nome, um nome que o Senhor lhe dará. Você será como uma bela coroa que pertence ao Senhor, seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será chamada de arrasada. Você será chamada de minha querida, e a sua terra de minha esposa. Pois o Senhor está contente com você, e a sua terra será a esposa dele. Assim como o moço casa com a sua noiva, também aquele que a construiu casará com você. Assim como o noivo fica feliz com a noiva, também o seu Deus se alegrará com você. Esse é o texto do profeta Isaías. Que o bondoso Deus nos abençoe, nos conduza, nos ilumine nesse momento de mensagem, a palavra do Senhor. Amém. Se vocês quiserem deixar o texto aberto, eu vou fazer algumas referências. Só deixe ele aberto para vocês irem fazendo essas conexões que a gente vai sugerindo para vocês. Quem já passou por um casamento, talvez recente ou não tão recente, sabe que a lista é interminável de coisas a serem feitas, coisas a serem decididas, coisas para serem vistas, desde a cerimônia e os detalhes da cerimônia, até mesmo roupas, convidados. A lista é interminável, parece que ela nunca termina. Quem já passou por isso sabe que a gente corre o risco de focar o nosso coração, a nossa cabeça, o nosso pensamento está mais focado nessas coisas de organização, de planejamento, do que de fato daquilo que é o propósito do casamento, que é Deus declarar e Deus colocar uma nova família, dizer que agora são uma só pessoa, que Deus está unindo em Cristo Jesus. Mas é interessante, todos nós, mesmo aqueles que não são casados, sabem ou entendem essa metáfora, ou essa ilustração, ou essa imagem, essa figura de linguagem que o texto do profeta Isaías está nos convidando a pensar. Então eu gostaria de resgatar essa imagem que vocês têm, justamente desse aspecto do casamento, mas trazendo para essa realidade do texto bíblico. O texto nos insere a falar sobre o casamento, mas ele não está falando de casamento. Ele está falando, mas não está falando. Mas ele está falando desse nosso encontro que a gente vai ter no último dia, quando Deus vai nos receber em grande festa. Então, olhos fixos naquilo que Deus vai nos dar, nesse novo dia, nesse novo céu e na nova terra, após a ressurreição. Então, esse é o dia da grande festa, que a gente acabou de cantar, da ressurreição que Deus nos dá. Esse relacionamento, esse banquete, essa festa. Então, tenham os olhos fixos ali. Mas ele traz essa imagem do casamento para falar desse momento, daquilo que vai acontecer. Eu vejo que tem alguns que casaram recentemente, outros que daqui a alguns dias casaram ontem no civil, mas vão casar no religioso daqui a alguns dias. A expectativa do dia, ela é grande, não é? Quem já passou por isso, não sei se vai se lembrar, mas parece que o tempo não passa, demora para chegar. E justamente essa expectativa que a gente está vivendo hoje, desde do dia que a gente nasceu até o dia que Deus nos escolher, esse é o período da expectativa desse grande dia, de chegar esse dia da ressurreição. É como esse dia daquele noivo, daquela noiva que está aguardando o seu casamento. Então a mensagem
principal que esse texto vai nos convidar a meditar e refletir é: cada um de nós tem um casamento marcado. O dia já foi preparado, o dia já foi planejado, mas diferentemente dos nossos tempos, em que a noiva é que, de uma certa forma, define e organiza tudo, ou normalmente, né? Não sempre, mas normalmente, no casamento divino é o noivo. O noivo prepara, o noivo organiza, o noivo paga, o noivo deixa tudo preparado. O noivo nos chama e diz: eu quero que você esteja presente, porque eu estarei presente para você. Quem é o noivo? Jesus. Jesus é o noivo, esperando pela sua noiva. Quem que é a noiva de Jesus? A igreja, no último dia. Então tenham essa imagem que desse encontro da igreja com seu noivo, que é Jesus, no último dia. Só que trazendo agora para o Antigo Testamento, para o profeta Isaías. Será que eles estavam prontos para esse convite? Será que o povo de Deus estava pronto para esse convite de um novo céu, da nova terra? Quando a gente olha para o profeta Isaías, a gente vai perceber que Deus havia escolhido esse povo para ser dele. Deus havia convidado esse povo justamente para esse casamento. Mas eles deixaram de ouvir a voz do Senhor. Eles se afastaram da presença do Senhor. E o impressionante é que, ao fazer isso, eles se sentiram abandonados, ou que Deus havia esquecido deles. Foi um pouco sobre isso que a gente falou na semana passada. Onde Deus está? Porque eles estavam nesse período de escravidão, nesse período de exílio, e nesse sofrimento que eles estavam passando, eles não estavam conseguindo enxergar. Será que Deus nos abandonou? Será que Deus nos esqueceu? E é justamente nesse momento que Deus levanta o profeta Isaías para falar: não, Deus não esqueceu de vocês, Deus não abandonou vocês, vocês têm esperança. E aquele convite do casamento continua em pé, continua firme no último dia. Então, o que o profeta Isaías, agora entrando um pouquinho no texto, o que o profeta Isaías ele nos ensina e também nos prepara para esse grande dia? O que ele nos ensina e como ele nos prepara? O primeiro aspecto está no versículo 1 do capítulo 62. O Senhor não ficará em silêncio. O versículo 1 diz assim: eu amo Sião e por isso não me calarei, não descansarei até que a sua vitória brilhe como o sol e a sua salvação brilhe como uma tocha acesa. O profeta Isaías, ele queria que a noiva, a igreja, o povo de Deus soubesse de tudo aquilo que o noivo, o Messias prometido, estava fazendo, tudo aquilo que Deus estava fazendo e preparando para eles. Deus havia revelado, e aqui a gente está no capítulo 62, no capítulo 53, vocês se lembram do servo sofredor? Daquele que se entregou, se doou, deu vida pela igreja, por esse povo que havia, de uma certa forma, esquecido e abandonado do Senhor. Então, Deus levanta esse profeta, o profeta Isaías, dizendo: não, de forma alguma, eu não descansarei, eu não calarei. Vocês precisam saber aquilo que o noivo está fazendo para vocês, aquilo que o Messias prometido está fazendo para vocês, aquilo que Deus tem preparado para vocês. O Senhor preparou o dia, Ele coloca nessa linguagem da salvação como uma tocha acesa. Em outras palavras, Ele preparou a roupa como um brilho do sol. E a única coisa que Ele pede, que esse noivo pede para a sua noiva, é uma coisa só: ouça. Isso volta ao capítulo 42, onde Deus desabafa, juntamente com o profeta Isaías, dizendo: se eles ouvissem a minha voz, se eles ouvissem a minha lei. Parece que eles estão com ouvidos fechados, com os olhos fechados. Eu falo, mas eles não escutam. Eu mostro, mas eles não veem. Se eles apenas ouvissem a minha voz. Por vezes, ao longo da história, a gente parece achar que Deus também está em silêncio. Parece que Deus não fala.
Parece que Deus não se importa com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Mas a pergunta que fica é: será mesmo que Deus fica em silêncio? Será mesmo que Deus não fala? Ou será que a gente deixou de escutar? Ou será que Ele mostra e a gente não vê? Ou será que Ele fala e a gente não escuta? Sabe, esses dias eu vi um vídeo de um humorista num contexto de stand-up. E nessa conversa, ele perguntando, ele falou assim: você acredita em quê? Acredito em Deus, acredito em Jesus, e tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu faço é por causa desse homem que veio morrer por nós. E ele falou assim: mas tem um livro que fala a respeito de tudo isso, que conta essa história sobre todas as coisas, que guia essa vida, não só para esta vida, mas também para a vida além. E daí esse humorista pergunta: e esse livro que representa tudo para você, de todas as coisas, do início ao fim, para esta vida e para a eternidade, você já leu? Não li ainda. É interessante que às vezes a gente se questiona se Deus fala conosco. Mas será que Deus deixou de falar? Será que Deus deixou de revelar a sua bondade, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia na vida de todos nós? Não é à toa que Deus, ao longo da história do povo de Deus no Antigo Testamento, foi levantando profetas, porque o povo estava se esquecendo da voz do Senhor. Semana que vem a gente vai falar sobre Neemias, Esdras, e esse retorno. Eles tinham esquecido de ler, de ouvir a voz de Deus, de lembrar das profecias, daquilo que Deus havia dito, do Messias, do Jesus, daquilo que o noivo, daquilo que Deus havia preparado para cada um deles. E é interessante que me faz lembrar um versículo muito conhecido no Evangelho de Lucas. É um contexto, no contexto de Ramos, domingo de Ramos, que Jesus está entrando com um jumentinho, né, em Jerusalém. E toda uma multidão, os seguidores estão cantando hosanas, hosanas nas alturas, e os mestres da lei falam assim: falam com que seus seguidores deixem de cantar e deixem de falar. Qual foi a resposta de Jesus? Vocês se lembram? Se eles, os discípulos, os seguidores, pararem de falar, as pedras gritarão. Deus não se cala, Deus não deixa de falar, Deus não fica em silêncio. Deus não permite que seu povo se esqueça as boas novas da salvação. Deus fala conosco, tem falado conosco desde o momento onde a gente foi colocado, inserido nesta fé, desde o momento do nosso batismo, desde o momento em que Jesus falou ao nosso coração. E nós, sabendo disso, sabendo dessa boa nova, sabendo dessa mensagem de salvação, nós somos convidados, assim como o profeta Isaías foi chamado e levado: não se cale, não deixe de falar, não descanse, porque essa é uma mensagem para a vida eterna. Esse é o primeiro aspecto que esse texto nos ensina. Enquanto estamos aqui, enquanto aguardamos essa grande festa, desse grande banquete, desse casamento eterno, nós temos uma mensagem de que esse convite está sendo feito para nós. Não se cale, não descanse. Vivam essa expectativa, assim como uma noiva tem expectativa do seu casamento, vivamos nessa expectativa desse dia que vai chegar, que Deus prometeu para nós. Agora, o profeta já começa a nos conduzir os nossos olhos para esse grande dia. Quando chegar esse dia, o que vai acontecer? Versículo 2 diz: Jerusalém, todas as nações verão a sua vitória na conquista final da vida sobre a morte, Jesus ressuscitando e dando vida a todos nós, da grande ressurreição. Todos os reis ficarão admirados com a sua beleza. Você terá um novo nome, o nome que o Senhor lhe dará, um novo nome. Talvez nos dias de hoje a gente não é regra e não precisa acontecer em que a esposa carrega o nome agora do marido. Tem várias situações onde isso não acontece, tudo bem. Mas também é muito comum em que a esposa carregue o sobrenome do marido. Isso implica em quê? Uma coisa bem simples: trocar todos os teus documentos.
Basicamente é isso. Mas em outras palavras, você é vista pela sociedade com outro nome. Você tem agora uma outra identidade. Não digo que você é uma outra pessoa, mas você recebe uma nova identidade. Não perca de vista que aqui o que está se falando é a igreja, e a igreja como noiva, e Jesus como noivo que dá nome, um novo nome. E é interessante que quando a gente olha para o Antigo Testamento, só o Antigo Testamento, quantos nomes Deus simplesmente não nomeou para as pessoas, e esse nome que Deus dava tinha sentido, tinha propósito, tinha significado, diante da missão que estava para acontecer. Nem sempre os nomes que nós damos, e quem teve a possibilidade de escolher algum nome, muitas vezes representam quem a pessoa é, a identidade da pessoa. Nós gostamos do significado, nós escolhemos muitas vezes pelo significado, pela sonoridade, mas não define o que a pessoa é. Diferente de Deus. Quando Deus dá um nome, isso define quem a pessoa é. Uns exemplos. Adão. Qual o significado do nome Adão? Humanidade, ser humano. Também está ligado com o termo Adamá, que significa o pó da terra. A forma como Deus criou. Eva, a mãe de todos os seres vivos. Vida. A gente vai olhar para Abraão, até Deus trocou Abrão para Abraão, porque o significado de Abraão é o pai de muitas nações, porque ali já estava apontando para onde? Para a bênção do Messias, para a chegada do Messias, em que a descendência seria como as estrelas do céu, as areias da praia. Então, desde Abraão, a descendência estava sendo prometida, até de fato a chegada do Messias. Outros nomes, como por exemplo Jacó. Qual o significado de Jacó? Se lembram da briga entre Jacó e Esaú, ali na barriga da mãe? E de repente ele recebe o nome, ele toma pelo calcanhar, porque ele vende a sua primogenitura e toda aquela Esaú vende, né? Então ele é colocado e ele recebe a bênção. Interessante que no final, né, Jacó, ele luta com Deus. Ele luta com Deus e vence. E ali Deus dá um outro nome. Vocês se lembram do nome que Jacó recebeu? Israel. E agora a gente começa a fazer sentido, porque Israel, os filhos de Israel são as 12 tribos, e que se forma o povo de Israel. Porque o nome tem sentido. Moisés, por exemplo, que a princesa dá o nome de Moisés, e significa, tem uma sonoridade de tirar. Mas se a gente for pensar, Moisés, ele tira o povo de Israel da escravidão, que passa pela água, pelo Mar Vermelho. Acho que basta, né? A gente não precisa ir para todos os nomes, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Mas só para vocês perceberem que o nome que Deus dá, ele significa que você tem uma identidade, é aquilo que você faz. Os brincos, as pulseiras, os perfumes, os talismãs, os anéis, as argolas, os vestidos, os mantos, os chalés, os lençóis, entre tantas outras. A lista é grande, mas ele não está falando, percebam que é uma figura de linguagem, ele não está falando da vestimenta, mas ele está falando do coração, da maneira como eles estavam lidando e cuidando do povo de Deus e das coisas que estavam acontecendo. Ou seja, essa beleza, ela não é exterior que Deus vê, é uma beleza interior. É a beleza de ser purificada, de ser restaurada. A beleza que o noivo dá para a noiva. A beleza de que Jesus dá para a igreja. E isso ressoa justamente aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios. Esse é um texto que eu acho que todos nós conhecemos, que fala do marido e esposa. Marido ama a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Ele continua, ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja com toda a sua beleza, pura, perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Está falando que quem purifica a igreja, quem dá beleza à igreja, é Cristo e sua palavra, que não tem manchas, não tem rugas, não tem defeitos. Ou seja, a beleza da igreja não é a estrutura, não são os enfeites,
não são as coisas. A beleza de uma igreja talvez não esteja nem no que nossos olhos conseguem ver, mas naquilo que Deus declarou para a vida de vocês hoje, nesse culto. A beleza da igreja, a beleza de vocês está em saber que os seus pecados estão perdoados. A beleza de vocês está em saber que vocês foram acolhidos nos braços de Jesus. A beleza de vocês é saber que vocês são amados por Deus. A beleza da igreja é saber que vocês estão enraizados em Cristo. Essa é a beleza, essa é a verdadeira beleza que Deus nos dá. Essa é a forma como Deus nos vê por meio do seu Filho Jesus. E o último aspecto que então esse texto nos leva, chega o dia, o grande dia, a grande festa, o dia em que a esperança se tornará real. Aquele dia que a noiva de fato vai chegar no dia do seu casamento, que a igreja de fato vai estar na presença do nosso Senhor. Versículo 4 e 5, nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha querida, e a sua terra de minha esposa, pois o Senhor está contente com você, e a sua terra será a esposa dele. Assim como o moço casa com a sua noiva, também aquele que a construiu casará com você. Assim como o noivo fica feliz com a noiva, também o seu Deus se alegrará com você. Assim como o noivo se alegra com a noiva, assim Deus se alegra com você. Ele está falando de casamento de uma forma sim, mas ele está falando de algo tão profundo e tão maravilhoso, desse dia que nós não sabemos quando ou como vai acontecer, mas nesse dia que Deus tem preparado para todos nós, nesta grande festa que Deus vai nos dar, que Deus nos dá. Estamos preparados para esse dia? O que nós podemos fazer? Olhando para o profeta Isaías, ele nos convida a ouvir a voz do Senhor, a não ficarmos em silêncio por aquilo que Ele nos diz, por aquilo que o Senhor nos fala. E esse convite ele é feito para todos nós até o último dia. E teria outras parábolas de Jesus que a gente poderia trazer para falar. Até o último dia, Jesus nos convida para estar com Ele, para estar nessa festa. E esse dia, esse tempo, é enquanto estamos aqui, a oportunidade que Deus nos dá para ouvirmos a respeito desse convite. E a única coisa que Ele pede é: ouça, ouça. E neste dia, a noiva, a igreja, receberá um novo nome, um nome inscrito no coração do Senhor. A igreja será vista pelo noivo Jesus com uma beleza incomparável, porque seremos vistos com esse manto da justiça, com perdão dos pecados e uma nova vida. Por fim, como nós vimos, será um dia de grande alegria, de grande festa. Esse Deus, o Senhor, vem se alegrar e vem festejar com a sua igreja. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ninguém nunca imaginou, ninguém nunca um dia pensou no que Deus tem preparado para nós. Mas se a gente sabe que casamento é festa, que casamento é alegria, que é uma vida plena, a gente já tem pelo menos um pouquinho daquilo que Deus tem preparado nessa recepção eterna, nesse banquete celestial, nesta vida com o Salvador Jesus. Que possamos abrir nossos corações apenas e aguardar com expectativa esse dia tão bonito e tão esperado, do dia da ressurreição e da vida eterna. Amém.